Como Vivendo em Casa, nós vamos hoje tratar das nossas contradições no eu sim, eu não. Você já prestou atenção em como lida com seus impulsos? Você consegue se controlar para fazer escolhas inteligentes? Quando dizemos não a nós mesmos, aprendemos a autodisciplina, palavra meio ignorada nos dias de hoje. As crianças não aprendem isso sozinhas, mas também não aprendem na escola. Não existe curso de autodisciplina. Aí entra a habilidade dos pais em colocar limites aos filhos e ensiná-los que para cada ato tem uma consequência, que as escolhas levam para determinados caminhos, positivos ou negativos. É importante deixar claro para um filho quais as expectativas que se tem sobre alguma coisa. Também os limites e o resultado sobre aquilo que não se cumpriu. E vamos admitir que nós temos dificuldade em ver um filho infeliz, triste ou desapontado. Como pais, nós tentamos evitar o sofrimento, mas isso é uma forma enganosa de proteção. Os resultados de um sim ou um não no tempo certo fazem toda a diferença quando seu filho crescer, para resistir nos embates da vida. Jesus conta uma parábola em que um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse: "Filho, vá trabalhar na minha vinha." O filho respondeu: "Não quero." Mais tarde pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu: "Mas é claro, com prazer." Mas nunca foi. Então Jesus perguntou qual dos 2 filhos fez a vontade do pai. De fato, o que Jesus está ensinando é que dizer sim para algo não necessariamente significa a intenção de fazer aquilo. Na realidade, muitos sims são falsos. É um auto-engano em que dizer sim é uma enrolação a ponto de não fazer nada. Por isso, esse sim pode ser um disfarce, um álibi para não se fazer nada. Observe a quantidade de améns que são falados com a única intenção de enganar, por dizer não com as atitudes que ainda virão e que nunca vão ser negações verbais. Os 2 filhos e seus comportamentos representam 2 grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar nos seus empreendimentos, representa os mal vistos cobradores de impostos e as prostitutas. Essas eram pessoas excluídas e consideradas indignas na religiosidade judaica. Mas, embora com esse modo de viver pareciam recusar a Deus, depois, com arrependimento, elas passavam a fazer a sua vontade. Jesus deixa bem claro ao dizer que esses desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente santa, mas totalmente corrompida. Os religiosos agiam como o segundo filho. Parecia que concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final, o resultado real era a desobediência. Esse grupo não está interessado na vontade de Deus, mas apenas em parecer
que põe ela em prática. Seu falso sim nada mais é do que um verdadeiro não. Já aquele espontâneo não dos pecadores assumidos era o início de um sim de arrependimento. Todo sim que não significa um sim na prática é o pior de todos os nãos. Porque vai ser um não mesmo. Não tenho nenhuma disposição de fazer aquilo que eu prometo. Nos sims, a gente cria uma falsa impressão de compromisso que encobre a decisão real de não fazer nada. Então Jesus está nos ensinando que um não sincero tem mais perspectiva do que um sim que só tenta desviar a atenção do não, que não se tem coragem de falar. Porque um não honesto pode produzir, com a mesma determinação, firmeza, um arrependimento que se transforme num sim de ações e que serão tão verdadeiras quanto a coragem do não. Entendeu? Não? O que eu quero dizer é que ser honesto no não gera muito mais reflexão e muito mais possibilidade de mudança real na nossa mente, levando cada pessoa ao caminho de uma nova decisão, muito mais sincera. É no não que está a possibilidade do amém, do verdadeiro sim, quando o coração é despertado pela convicção que rapidamente pode virar um sim. Quem diz sim precisa refletir se não está fazendo a própria vontade. Muito mais do que a vontade do Pai, que disse que iria fazer. Quem diz não se contraria, perde a paz e se vê obrigado a se examinar, porque não tem conforto do não. O sim compra tempo, já o não abre mão do tempo e sobra só a possibilidade do arrependimento. A propósito desse assunto, uma primeira questão. Não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência, do que qualquer intelectualidade, do que qualquer religiosidade, do que qualquer intenção. O arrependimento é o resultado de uma vida regenerada, que antes tinha a convicção do não, mas de uma forma inexplicável mudou. O arrependimento verdadeiro é o reflexo da ação de Deus nas nossas vidas. O único que realmente pode convencer a gente dos erros do nosso não. E melhor se ter um não que vire na prática um sim, que se ter um sim que na prática é apenas um não. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas na época e colocou elas acima dos mais influentes homens daquela sociedade, Jesus mostrou que nada do que fazemos impressiona a Deus. Todos são pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados. A boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar a pior das pessoas. A segunda questão em torno desse assunto. Palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender Deus. Não podemos enganar Ele nunca.
Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele. Mas perante Deus, todas as máscaras caem. Ele sabe como é o nosso rosto, ele conhece o nosso coração, ele julga as nossas intenções. Deus sabe se as nossas palavras e comportamentos se são sinceros ou não. De qualquer forma, só existem 2 filhos. Ou nós somos como o primeiro, ou sem dúvida, nós vamos ser como o segundo. E a terceira questão. Pela unidade, nós precisamos de menos eu, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é um por todos. Assim, a gente sai das ciladas e das contradições do eu sim, eu não. Porque nós aprendemos a olhar para quem é o próximo e até negar a si mesmo. Jesus até ora pela nossa unidade. Ele diz assim: o alvo para todos é tornar-se um só coração e uma única mente. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviasse. Jesus repete esse apelo para a unidade 6 vezes nesse capítulo do Evangelho de João. E diz isso que pode ser entendido como o testamento de Jesus, aquela que foi a última manifestação da vontade dele. Então, o que foi dito aí tem muito poder. Essa era a mensagem permanente que ele queria passar para os seus seguidores. Por que, afinal de contas, nós precisamos ser um? Porque onde só se pensa no eu e onde existem divisões, críticas e competição, a gente não é bênção. E quando os cristãos, sendo um em Cristo e um na verdade, vão se tornar claramente um no coração, um na vida e um na fé, aí a gente pode esperar dias melhores para sempre. Guarde isso no seu coração. Tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim. Tudo aqui parece incompleto porque ofereço tanto sem me repartir. O sol iluminando a casa não disse nada além daquela palavra, imensidão. Mas me apareceu um profeta, tipo um poeta, cantando com a alma aberta. Deus não é solidão. Do pó foram derramando a água, criando o que imaginavam, há pouco me ensinavam. O homem é comunhão. Não sirvo pra solidão, não. Tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco
pouco mais de mim. Tudo aqui parece incompleto porque ofereço tanto sem me repartir. Vê só, ninguém vai sozinho. Meu pai mostrou o caminho, minha mãe seguiu nutrindo. Família é proteção. Tem dó, língua está afiada, cidade inacabada, levanta pra batalha, trabalho não é escravidão. E no chão dessa longa estrada, lembro da tua risada, pronta pra qualquer parada, saudade não tem coração. Não sirvo pra solidão, não. Tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim, conviver. Tudo aqui parece incompleto porque ofereço tanto sem me repartir. Deus não é solidão, o homem é comunhão. O homem é comunhão. Deus não é solidão. Olá, Vivendo em Casa. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Obrigado por nos acompanhar. Quero incentivá-los a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E quero também convidá-los a participar conosco dos nossos encontros via Zoom, nos domingos, às 19h30, onde nós temos um tempo de oração muito especial. Assim também incentivo que compartilhem os nossos vídeos para as crianças, o Vivenda Kids, assim como os nossos vídeos de mensagem. Convido também aqueles que têm filhos adolescentes a participar do Sub-15. Tem sido um tempo muito especial com esses adolescentes, nas sextas-feiras, às 17 horas. Também deixo o incentivo para participarem dos nossos pequenos grupos, que têm acontecido no decorrer da semana. Caso tenha interesse de participar, entre em contato conosco. Estaremos muito felizes de abraçá-lo e que você se integre aos nossos grupos. Até mais!